Cadê? Equilíbrio. E aí a gente vai ver essas questões e depois eu vou deixar para vocês escolherem se vocês querem fazer mais uma questão de equilíbrio, mais uma questão de forças intermoleculares. E aí a gente vê como é que vai ser isso aí. Eu acho que é isso, então. Vou começar a apresentar aqui. Qualquer dúvida, eu vou olhar no chat toda vez que eu terminar de resolver uma questão, para ver se tem alguma coisa, mas fiquem à vontade para abrir o microfone também, para falar alguma coisa. Beleza, então. Primeira coisa de tudo são as forças intermoleculares, que é uma parte de atomística, né? Aí aqui eu coloquei só uma breve lembrança do que são as forças intermoleculares e quais são as principais delas, né? Que é a ligação de hidrogênio, que é a interação mais forte que tem. Sempre bom lembrar que ela tem o nome de ligação de hidrogênio, mas ela é uma interação entre moléculas, certo? Essa ligação... Peraí, deixa eu pegar o coisinha de apontar. Essa ligação aqui não é uma ligação química. Esse hidrogênio pertence a uma molécula e esses átomos aqui vão pertencer a outra molécula. Só que essa interação ela é muito forte, porque esses átomos são muito eletronegativos. Beleza. A segunda mais forte que a gente tem é a força intermolecular de moléculas polares e íons. Moléculas polares são aquelas moléculas que têm uma diferença de momento de polo ou uma diferença de eletronegatividade entre elas, né? E aí você vai ter um polo positivo e um polo negativo na molécula. A nuvem eletrônica vai estar deslocada na direção de algum dos dois átomos, ou algum dos lados da molécula, meio que isso. E o íon é um átomo, né, que perdeu ou ganhou um elétron. Então, a carga do íon não é uma polaridade, né? Não é uma densidade de carga, como a gente fala na molécula polar. A carga do íon é uma carga iônica, certo? E a última, entre aspas, né? Porque dentro dessa aqui tem várias coisas. Forças de London, Van der Waals, e enfim. Que é a dipolo-dipolo, sendo que o dipolo pode ser induzido ou permanente. O dipolo permanente são os dipolos das moléculas polares, como está aqui no desenho. E aí vai ser quando eu tiver, por exemplo, um átomo muito eletronegativo deslocando a nuvem eletrônica para determinado local da molécula, certo? E aí a gente vai ter a interação do polo positivo com o polo negativo. O que acontece quando você tem um polo negativo interagindo com uma molécula apolar, por exemplo? Ele vai induzir um polo, ou seja, ele vai afastar os elétrons daquela parte da molécula polar. Isso que a gente vai chamar de dipolo induzido. Então, vamos para a primeira questão. A primeira questão é uma coisa que, assim, é batata de cair no Enem. Porque ela envolve exatamente diferentes forças intermoleculares. E ela pode cair de diferentes formas. Tem questão sobre sabão, tem questão falando de detergente, que é o mesmo princípio, questão falando de interdisciplinaridade com biologia, falando sobre os fosfolipídios, que são moléculas biológicas muito importantes, que tem essa questão aqui que a gente vai discutir. Beleza, então vou ler a questão. A capacidade de limpeza e a eficiência de um sabão dependem de sua propriedade de formar micelas estáveis que arrastam com facilidade as moléculas impregnadas no material a ser limpo. Tais micelas têm em sua estrutura partes capazes de interagir com substâncias polares, como a água, que é polar porque tem um oxigênio ali, né, que é muito eletronegativo, e partes que podem interagir com substâncias polares. Normalmente, a gente fala que as substâncias polares são longas cadeias carbônicas, como as gorduras e os óleos, porque eu não sei se vocês viram na aula de bioquímica, são exatamente isso. Cadeias carbônicas muito longas, com mais de 10 carbonos, 18 carbonos, muito longas, que formam essa parte apolar, certo? Beleza. Tem que ser aqui. Então, aqui eu vou destacar algumas partes que eu acho importantes no texto. Ele fala sobre as propriedades, a propriedade do sabão de formar micelas. E falando sobre a propriedade, essa propriedade é dada pela estrutura do sabão,
que é capaz de interagir com substâncias polares e substâncias apolares. Beleza? Então, o que ele pergunta para a gente? A substância das que estão ali aí abaixo, que é capaz de formar essas estruturas mencionadas. São as micelas. E o que ele falou para a gente sobre elas? Que elas interagem com substâncias polares e apolares, como a água, certo? E as polares, para uma substância ter a propriedade de interagir com substâncias polares, elas também têm que apresentar uma diferença de densidade eletrônica ali para poder formar aquele polo negativo com polo positivo. Ou carga negativa com polo positivo. Enfim, essa interação de negativo e positivo. E com substâncias apolares que não apresentam essa densidade eletrônica, certo? Que são as cadeias longas de carbono. Então, a gente tem que procurar nessas opções uma molécula que tenha uma estrutura polar e uma estrutura apolar. Beleza, vamos lá. Opa, dei spoiler. A primeira é formada apenas por uma longa cadeia carbônica, certo? Ele é um hidrocarboneto e só tem carbono e hidrogênio aí. Não tem nada eletronegativo, não interage com a água, se você for pensar, né? Ele vai ser uma cadeia muito apolar, ele não vai interagir com a água. Então a gente descarta essa opção. Dei spoiler da resposta certa agora. Ai, meu Deus. Nesse caso, a gente vai ter uma cadeia do mesmo tamanho que a do item A, certo? Porque aqui a gente tem 17 carbonos mais um carbono aqui. Só que a gente vai ter a estrutura de um sal de ácido carboxílico. Ó, deixa eu... Opa. Vou tentar escrever aqui. O ácido carboxílico é aquela estrutura assim, ó. Carbono com uma dupla com oxigênio, um oxigênio aqui ligado com o hidrogênio, que é o hidrogênio ácido, né, que vai dissociar desse oxigênio, e aqui uma cadeia carbônica, que pode ser de um carbono, pode ser de 20 carbonos, certo? E aí, o que acontece? Quando eu reajo um ácido com um sal, uma base, no caso, por exemplo, o NaOH, o hidrogênio ácido, ele vai sair com a hidroxila para formar a água, e o oxigênio fica com uma carga negativa, certo? E aí, esse cátion Na+, vai interagir com isso aqui, formando um sal de ácido carboxílico. Beleza, então aqui a gente vai ter uma carga iônica, certo? Carga iônica positiva e uma carga iônica negativa. Esse aqui é um centro muito polar, porque ele tem um oxigênio aqui, né, que já ajuda a deslocar a densidade de carga eletrônica, e ele ainda tem uma carga iônica ali mesmo. Então, ele vai interagir muito bem com a água, certo? Que é uma estrutura polar também. Além disso, ele apresenta uma cadeia carbônica muito longa. E essa cadeia carbônica muito longa vai ser a estrutura capaz de interagir com substâncias polares. Então, a gente vai ter essa estrutura do sabão, que é capaz de formar micelas, que é a que tem uma estrutura para interagir com moléculas apolares e uma estrutura para interagir com moléculas polares. Então, essa é a resposta certa. Nesse caso, a gente também tem o sal de ácido carboxílico, certo? Aqui, ó, a mesma coisa, COONA. No entanto, a nossa cadeia carbônica é curta. Uma cadeia carbônica de 3 carbonos ainda é capaz de se solubilizar em água. Ela não tem tanta interação assim com gorduras e óleos que são muito maiores, certo? Aqui a gente vai ter um ácido carboxílico, também com poucos carbonos. O ácido carboxílico, ele é uma estrutura que tem a cadeia apolar e o centro polar, certo? Só que a gente tem que lembrar que quando a gente tem uma carga iônica, ela é muito mais forte, ela é muito mais negativa do que uma densidade de carga eletrônica, certo? Que é o que acontece aqui. O que acontece aqui é que a eletronegatividade dos oxigênios vai puxar a nuvem eletrônica para o lado deles. E aí você vai ter a cadeia carbônica e a carbonila, né, que é essa estrutura aqui, a carbonila com uma densidade eletrônica maior.
Só que ela não tem a mesma força que o oxigênio com a carga iônica, certo? Então, também não é essa opção. E essa última opção, a gente tem um éter, e só que aí aqui a gente pensa, mas o oxigênio ele é eletronegativo, certo? Se você for pensar nessa ligação aqui, ela é uma ligação polar, certo? Porque o oxigênio eletronegativo ele vai puxar a ligação para ele. Então, a gente vai ter um vetor para cá. A mesma coisa vai acontecer com essa ligação aqui, entre o oxigênio e o carbono. Vai puxar para cá a ligação, para os elétrons ficarem mais perto do oxigênio, porque ele é mais eletronegativo. Ele tá, tipo, ele gosta de elétron, ele gosta de ficar, envolto em elétrons. E aí, o que vai acontecer aqui? Esse vetor vai cortar com esse vetor. As duas forças que estão puxando vão ser anuladas. Então, essa molécula, ela é apolar, mesmo que ela tenha o oxigênio aqui, que é um elemento eletronegativo. Assim como na molécula de CO2, a gente vai ter o oxigênio fazendo uma dupla com carbono, fazendo uma dupla com o oxigênio. Aqui, você vai ter um oxigênio puxando para lá, um oxigênio puxando para cá. Corta, corta, a molécula de dióxido de carbono é uma molécula polar. Beleza, gente? Alguma dúvida nessa primeira questão? Passando um trem aqui. Eu tentei melhorar o meu microfone, só que, infelizmente, a buzina do trem, ela é ineliminável. Não dá para eliminar ela. Ela vai ter que aparecer. Nenhuma dúvida? Tudo tranquilo. Beleza. Vamos continuar. Agora falando sobre... tem isso aqui ainda. Falando que a estrutura do sabão, ela é sempre assim. Ela sempre vai ter ou uma... Cadê o meu coisinha de apontar? Ela vai ter ou o sal do ácido carboxílico, que pode ser óleo de sódio, de potássio, depende com que você vai reagir o ácido carboxílico, né? E também sabões de amônia, porque o nitrogênio ele é muito eletronegativo também, então ele cria mais intensidade de carga ainda, ele fica bem eletronegativo. E também funciona como sabão. Agora vamos falar sobre equilíbrio químico, então. Beleza. Não tem uma introdução de equilíbrio, porque eu vou explicar o que eu acho que precisa ser lembrado no próximo slide, que é a resolução. Após seu desgaste completo, os pneus podem ser queimados para geração de energia. Dentre os gases gerados na combustão completa da borracha vulcanizada, blá 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 do Enem, alguns são poluentes e provocam chuva ácida. Chuva ácida, ok. Para evitar que escapem para uma atmosfera, esses gases podem ser borbulhados em uma solução aquosa contendo a substância adequada. Considere as informações. Dentre as substâncias listadas no quadro, aquela capaz de remover com maior eficiência os gases poluentes é qual? Beleza, aí você fala assim, cara, mas que informação que ele me deu, né? O que eu faço agora? O que está acontecendo? Várias reações que parece que eu não vou saber lidar com elas, mas é tudo resolvível. Aí você vai e fala, tá, mas e aí? O que são esses gases? Ele nem me falou qual que é o gás. Não me falou. Mas ele me falou que os gases provocam chuva ácida. Se eles provocam a chuva ácida, isso quer dizer que eles vão ter íons H quando estiver em contato com a água. A gente precisa saber quando eles estão em contato com a água. Se eles provocam chuva ácida, é porque eles vão ter H+ na água. Beleza? E é isso que a gente precisa saber. Não precisamos pensar em qual gás que a borracha vulcanizada libera quando ela é queimada. Beleza? Beleza. Então, vamos continuar. A gente viu aqui que ele deu o valor da constante de equilíbrio e as reações de equilíbrio em solução aquosa. E essas substâncias vão estar em solução aquosa e a gente vai pegar esse gás, borbulhar na solução aquosa e quer que ele perca ali o que tem de ruim no gás, que no caso é provocar a chuva ácida. Então, a gente sabe que se trata sobre uma questão de equilíbrio. Então, lembrando, como que a gente calcula essa constante de equilíbrio, certo?
concentração dos produtos dividido pela concentração dos reagentes. Lembrando que os produtos vão estar elevados à ordem de reação, a ordem de reação, e os reagentes também. Normalmente, essa ordem de reação é o próprio coeficiente estequiométrico na reação, certo? E o que a gente tira dessa formulinha básica? Que quanto menor for o valor de Kc, mais reagente eu vou ter, certo? Porque o valor de Kc, ele vai diminuir quando o reagente aumentar. Se eu dividir um mesmo valor por um número maior, a resposta vai ser menor, certo? Então, quanto menor for o Kc, maior vai ser a concentração dos reagentes no equilíbrio. E aí a gente repete a mesma ideia para valores maiores de Kc. Valores maiores de Kc levam a uma formação maior de produto, certo? Porque aqui eles são diretamente proporcionais. Eles estão, os dois estão em cima estão no numerador. Ok, então a gente descobriu que a gente tem um gás que provoca chuva ácida, o gás vai ser borbulhado, então ele vai ser ácido, né? E a gente precisa que a solução tenha alguma coisa que vai reagir com esse ácido e eliminar essa possibilidade de trazer chuva ácida para o ambiente, certo? Coloquei aqui de novo a tabelinha para a gente analisar agora. Beleza. Se eu preciso de alguma coisa para reagir com ácido nessa substância que ele vai ser borbulhado, eu preciso da hidroxila. Porque quando a gente pensa para reagir com ácido, pensa direto na base. Isso aí. E aí, a gente precisa que na solução tenha hidroxila. Ok. Primeira equação. Ocorre a formação de hidroxila? Aqui pode até parecer, né? Não, tem um OH aqui, aí você vê a equação sem OH nenhum. Tem a liberação do íon hidrônio, que é H2O mais H+. Então, é o H+ do ácido. A gente não precisa de mais H+, a gente quer tirar o H+, né? Então, bosta. Já dei spoiler aí também. Já das minhas animações. Cortamos esse. Dei mais spoiler também. Hoje tá complicado de spoiler. E aí agora a gente vem pro último, então, né? Já que eu já dei spoiler. A mesma coisa aqui. Vai ocorrer a liberação do íon hidrônio. E aí a gente não faz sentido escolher esse, né? Porque a gente precisa eliminar o H+. Então a gente escolhe só as que tem a hidroxila. O que a gente viu ali em cima? O que tem de diferente agora? Os dois produzem um mol de hidroxila só por cada mol de substância. O que vai mudar agora na minha escolha, né? A hidroxila está nos produtos. A gente viu aqui em cima que quanto maior o valor de Kc, maior a quantidade de produtos. Se a gente quer uma eficiência boa, né, para poder eliminar esse H+, que está sendo borbulhado na água, é melhor a gente escolher uma solução que tenha a maior quantidade de hidroxila possível, né? Como a hidroxila está nos produtos, maior quantidade de hidroxila representa a maior constante de equilíbrio. Por isso, a gente vai escolher o hidrogeno fosfato de potássio. Beleza? É a letra D. Opa. Ficou alguma dúvida nesse, gente? Hein, galera? Tudo certo por aí? Equilíbrio eu acho meio... É você olhar a fórmula e relacionar, né? O que está acontecendo ali, o valor que ele te deu. Beleza, então. Obrigada, Maria Fernanda. Vou voltar. Toda vez que eu volto parece que você está apresentando. Eu sei que eu estou apresentando. Então agora vamos para eletroquímica. Eu peguei uma questão super legal. Eu achei muito legal essa questão. Mas primeiro, dando uma review aqui dos conceitos de eletroquímica, né? A gente tem aqui uma pilha de Daniels, que é uma pilha comum. Eu peguei a pilha de Daniels só para exemplificar, mas a gente tem que lembrar que tem eletrólise ígnea, tem eletrólise aquosa e tem o... eu coloquei aqui, né?
que a pilha é quando a reação é espontânea, que a eletrólise é quando a corrente que induz a reação química, né? E, enfim, era só para a gente lembrar mesmo qual que é, denominar as coisas, né? Porque quando a gente tem uma reação de oxidação, a gente sempre vai ter um anodo e um catodo, né? E aí aqui é só para dar nome aos bois e mostrar também a reação de redução e a redução de oxidação, saber como diferenciar as duas, enfim, só esse review mesmo. Beleza, na pilha de Daniels, a gente vai ter a reação espontânea, né? Vamos ter a ponte salina, que é o que vai manter a igualdade de elétrons. Eu esqueci a palavra. Meu Deus, eu vi essa palavra, né? Para poder falar aqui. Esqueci a palavra. É o equilíbrio iônico. Isso não é o equilíbrio iônico, é o equilíbrio de cargas da solução ali, né? O equilíbrio de cargas. Então, se eu tiver 3 íons mais 2 dissolvidos na solução, aí vai vir da ponte salina lá, caminhando pela ponte salina, eu falei 3 íons mais 2, vai vir 6 íons menos 1. Para poder igualar ali, eu tenho 6 cargas mais 2, 6 cargas menos. Ai, vocês entenderam. Tá falhando aqui também, tá tarde aqui também. E vocês também estão tarde aí. Tá todo mundo meio cansado já. Mas bora lá. Para ter um equilíbrio de carga iônica mesmo nas soluções. A ponte salina serve para isso. Ela tem íons que são absorvidos até as duas soluções para poder manter ali a igualdade de carga iônica. E aí, o que vai acontecer nessa pilha? Um fluxo de elétrons que sai da reação de oxidação e vai para a reação de redução. Olha, eu gravei o que era redução porque eu pensei assim, se eu recebo elétrons, eu vou diminuir meu NOx, né? Porque quando você recebe elétrons, você vai ter menos entrando em você, então você vai reduzir. Foi assim que eu gravei. E aí, e aí a oxidação era o contrário, né? Era o que perdia elétrons. Mas, enfim, isso é só minha cabeça. Mas o que acontece um eletrodo vai sofrer oxidação, ou seja, ele vai virar um íon e vai perder os seus elétrons, né? Ele está na forma metálica, ele vai perder seus elétrons. Esses elétrons vão ser conduzidos até o anodo, o catodo, onde vai ocorrer a reação de redução, e esses elétrons vão ser utilizados. Então, aí você já tem um balanceamento dos elétrons. Beleza. O que é o catodo? O catodo é onde ocorre a redução. E o anodo é onde ocorre a oxidação, ou a corrosão, que é a mesma coisa. Eu gravei isso porque catodo começa com C e redução começa com R, e as duas são consoantes. E anodo começa com A, oxidação começa com O, e os dois são vogais. Foi assim que eu gravei. Acho que tem outros métodos também, mas eu não sei. Eu não sei os outros métodos. Esse foi o que mais funcionou para mim. E, inclusive, na faculdade agora eu lembro desse jeito. Porque não tem nada aqui. Tipo assim, é só o nome do eletrodo. Mas precisa saber, então, catodo, redução, porque os dois são consoantes, anodo, oxidação, porque os dois são vogais. Ok, então aqui na equação de redução, a gente tem o ganho de elétrons. E na equação de oxidação, a gente tem a perda de elétrons. Ó, aqui ele estava 0, perdeu 2 elétrons, ficou mais 2. Aqui ele estava mais 2 elétrons, ficou 0. Questão 3. Sobre as células solares, é possível afirmar que... Acabou, né? O que eu sei sobre células solares? Nada. Eu realmente não sei nada sobre células solares, mas aí, graças a Deus, temos aqui uma imagem para mostrar para gente o que são essas células solares. E aí você vai ler aqui, né? Como funciona. As células solares orgânicas usam materiais semicondutores à base de carbono para converter luz em corrente elétrica. 1. A incidência de luz. A luz solar atravessa o substrato transparente usado para a construção da célula. Por exemplo, um plástico PET. 2. Transferência de elétrons. Os fótons são absorvidos pelo material semicondutor.
Ao interagir com ele, ocorre a transferência de um elétron, gerando uma carga negativa e outra positiva no material. Aí aqui tem um desenho que está saindo uma carga negativa para baixo e uma carga positiva para cima. Deixa o condutor. E embaixo está escrito eletrodo de alumínio. Estou falando porque eu acho que ficou meio ruim, não sei se dá para ver daí. Aqui em cima é o eletrodo transparente, que é, por exemplo, um plástico PET. Parte 3. Separação das cargas. As cargas positivas são recolhidas no eletrodo transparente, feito de óxido de índio e estanho. Esse ito, então, a carga positiva vai ser recolhida aqui em cima. Corrente elétrica. As cargas negativas são encaminhadas para o eletrodo metálico de alumínio. Aqui embaixo está escrito eletrodo de alumínio. A circulação de cargas é o que gera corrente elétrica na célula. Beleza, vamos ler agora as opções. O eletrodo de alumínio, colocado na parte inferior, até aí correto, funciona como isolante elétrico, certo? O eletrodo de alumínio vai ser onde ocorre a circulação de carga, é onde ocorre a corrente elétrica. Se é onde ocorre a corrente elétrica, ele não é um isolante elétrico. Então, a letra A está errada. Letra B. As cargas negativas migram para o eletrodo de alumínio. Logo, esse eletrodo é o polo positivo. O que a gente leu aqui. As cargas negativas são encaminhadas para o eletrodo metálico de alumínio. Certo, a primeira parte está certa. A segunda parte, a gente vai ter que deduzir pela nossa cabeça. O eletrodo é o polo positivo. Ele recebe elétrons. Tá certo, né? Os elétrons sempre vão para o polo positivo. Aquilo, né? Sempre negativo atrai positivo e positivo atrai negativo. Mesma coisa quando a gente estava falando sobre forças intermoleculares. Mesma coisa agora quando a gente está falando de eletrodos. Mesma coisa quando você vai falar de uma ligação iônica, certo? Beleza. Então, letra B está certa. Por que a C, a D e a E estão erradas? C. Os óxidos de índio e estanho são fontes receptores de elétrons porque sofrem redução. Verdadeiro? A gente leu lá que as cargas positivas são recolhidas no eletrodo transparente de óxido de índio e estanho. Ou seja, errado. Eles não são fontes receptoras de elétrons. Eles são fontes receptoras de cargas positivas. E elétron é carga negativa. Beleza? Sofrem redução, nem já está errado. O eletrodo de alumínio é fonte de emissão de elétrons. A gente leu lá que o eletrodo de alumínio recebe elétrons. Se ele recebe elétrons, ele não vai emitir elétrons. Ele vai formar a corrente elétrica, certo? No eletrodo. Então, está errado também. E a última fala sobre o número de oxidação do óxido de estanho e de índio. E aí que eu já vou falar que está errado, porque a gente acertou na B, né? Mas também vou falar para vocês como que a gente vai calcular o NOx, beleza? Como eu faço para calcular o NOx? Existem algumas substâncias que têm NOx fixo. Por exemplo, o oxigênio, o hidrogênio, o hidrogênio. Tem outras, mas as mais importantes são oxigênio e hidrogênio. Porque o resto talvez mude, sabe? O enxofre muda muito, o nitrogênio também. Tipo, vai depender da fórmula que tiver. E a regra para você calcular o NOx é você começar pelo oxigênio e pelo hidrogênio, porque são os que você sabe o NOx. Hidrogênio é mais 1, oxigênio menos 2. Estou pensando em algum que tenha NOx normalmente fixo. Os metais alcalinos são mais 1 normalmente. Metais alcalinos terrosos mais 2. Assim. Mas beleza, vamos aqui, que aqui é mais certeza de você chegar no NOx correto. O oxigênio sempre vai ser menos 2, a não ser que ele seja o oxigênio molecular, né? Gás, oxigênio, O2. O2 é 0. Toda substância pura, esqueci o nome da substância que só tem um elemento químico. Substâncias que só tem um elemento químico, o NOx é 0, sempre. Quando é metálico é 0, quando é gás é 0, por exemplo, O2 é 0,
nitrogênio gasoso, que é N2, também é 0. Hidrogênio gasoso também, que é H2, também é 0. Mas beleza, vamos voltar aqui, focar aqui, porque tá... Eu quero fazer mais que 4 exercícios com vocês, tá? Mas aí vocês têm que me falar como é que tá, porque eu sei que deve ter sido cansativo hoje. Mas beleza, vou continuar aqui, que a gente está só no terceiro por enquanto. Então, oxigênio, menos 2. E aí você vai multiplicar o NOx do oxigênio pela quantidade de oxigênios que tem na molécula. Vai colocar aqui em cima, menos 6. Como isso aqui é uma molécula, o NOx total dele tem que ser 0. Logo, os dois índios vão ser mais 6. Dividido pelos 2 átomos que eu tenho, cada um vai ter o NOx mais 3. Mesma coisa eu vou fazer aqui no óxido de estânio. Oxigênio menos 2, multiplico por 2, menos 4. Como tudo tem que ser 0, aqui fica mais 4. Menos 4 mais 4, 0. Como eu só tenho um estânio aqui, é mais 4. Logo, eles não têm o mesmo NOx. Oxi. Ele nunca entende a primeira vez que eu aperto o S. E aí, como é que foi essa? Alguma dúvida de pilha? Vou seguir, gente. Ninguém falou nada, tô indo. Beleza? Ok, tudo ok, Raíssa. Aí, de novo. Então, vamos lá. Soluções. Soluções caem no Enem de várias formas diferentes, né? Pode ser por cálculo de diluição, saber quanto de cada coisa tem ali, mistura de solução, quanto que eu preciso dessa solução para poder fazer uma solução com essa concentração, ou mudar a unidade da concentração de mol para massa, de massa para mol, de volume, para ele dar densidade, aí você tem que descobrir quantos mols tem. Essas regrinhas de 3, né? Que você vai, em 1 litro eu tenho tantos gramas. Então, nesse volume aqui que o exercício me deu, eu vou ter essa quantidade de gramas. Em 1 mol eu tenho tantos gramas. Então, quantos mols eu vou ter nessa quantidade de grama que eu achei na outra regrinha de 3? Várias regrinhas de 3 que vão se intercalando no problema, né? E aí, essas regrinhas de 3 também vão ser muito importantes para cálculo estequiométrico, inclusive, questão de solução se confunde com questão de cálculo estequiométrico assim, né? Mas aí, normalmente, eu peguei só as que não tinham reação, no caso. Beleza, vamos lá. Essa aqui tem continha. A utilização de processos de biorremediação gerados pela combustão incompleta de compostos orgânicos, blá, blá, blá. Para a ocorrência de resíduos de naftaleno, algumas legislações limitam sua concentração em até 30 miligramas por quilo. Essa informação é importante. Eu não lembro se eu... 30 miligramas por quilo para solo agrícola e 0,14 para solo. E 0,14 miligramas por litro para água subterrânea. A quantificação desse resíduo foi realizada em diferentes ambientes, utilizando-se amostras de 500 gramas de solo e 100 ml de água, conforme apresentado no quadro. Beleza? Então, o quadro falou para a gente quanto de naftaleno eu tinha em cada um dessas amostras que eu tirei, certo? Aqui é de solo, aqui é de solo, aqui é de água, aqui é de água, aqui é de água. E aí eu tenho essa quantidade em gramas de naftaleno em 500 gramas desse solo, em 100 ml dessa água e dessa água. Beleza. E aí a gente vai... Tem 2 jeitos de fazer esse exercício. Um deles é fazendo 5 contas. Um para o solo 1, uma para o solo 2, uma para água 1, uma para água 2, uma para água 3. Outro jeito é fazer 2 contas, que é descobrindo quantos gramas é o máximo, né? Esse aqui é o máximo que eu tenho, 30 miligramas por quilo para solo.
quantos gramas é o máximo que eu posso ter em 500 gramas e quantos gramas aqui é o máximo que eu posso ter em 100 ml de água. Beleza? Então vai chegar na mesma resposta. Mas duas contas, né? Enem, né? Você tem 90 questões para resolver, né? 2 contas, 5 contas. É assim que a gente vai. Podemos calcular os limites de quantidade de naftaleno nas amostras de 500 ml de solo e 100 ml de água. Então, para o solo, que eu falei aí, ó, regrinha de 3. Eu tenho 30 miligramas de naftaleno a cada 1 quilo de solo. Só que aqui eu quero saber quantos gramas, ou nesse caso aqui que vai descobrir em miligramas, né? Qual é a massa que eu posso ter de naftaleno em 500 gramas, que foi a massa da amostra que eu tirei. Aí aqui eu tenho que deixar na mesma unidade, né? Então aqui eu vou ter 1.000 gramas, que é igual a 1 quilo. Você podia já transformar aqui em gramas também, ia ficar 30 vezes 10 a menos 3, porque esse mzinho aqui é a mesma coisa que vezes 10 a menos 3. E o x. Fazendo as continhas, então, a gente vai ter 30 vezes 500 dividido por 1.000. Corta os zeros, 15 miligramas. Então, as amostras de 500 gramas de solo devem ter menos de 15 miligramas de naftaleno. Lembrando que aqui deu em miligramas porque é desse lado da regra de 3, certo? A gente tem que igualar as unidades ou na vertical ou na horizontal. E aí, dependendo de como você igualar, vai ser a unidade da sua resposta final. Isso aqui é bem importante agora, porque se você considerasse que aqui era 15 gramas, talvez você não conseguisse terminar o exercício, você ia ficar olhando para 15 gramas falando assim, tá, 15 gramas. 15 gramas, todo mundo aqui tá errado então, né? Se tá tudo vezes 10 a menos 2, vezes 10 a menos 6 gramas, tá tudo errado. No caso, é 15 miligramas. Beleza, agora fazendo a mesma conta para a água. Qual é o máximo de naftaleno que eu posso ter em 100 ml de água? Se em 1 litro eu posso ter 0,14 miligramas, quanto que eu posso ter em 100 ml, que é a quantidade da minha amostra aqui? Transformei 1 litro em 1.000 ml, fazendo as continhas. Chegamos em aqui, ó. Aqui eu cortei os zeros, né? Zero de cima com zero de baixo. 0,14 dividido por 10. Quando eu estou dividindo por 10, eu volto uma casa. Então, aqui eu vou ter 0,14 miligramas. Então, as amostras de 100 ml devem ter menos 0,14 miligramas de naftaleno. Só que a tabela está em gramas, como eu tinha falado antes. Você pode dividir, você pode mudar. Aqui direto, colocar 0,14 vezes 10 a menos 3, ou 0,00014. Aqui você pode pôr 0,03 e transformar de miligrama para grama, né, no caso. Mas aí você pode transformar depois também, vai dar na mesma coisa. 15 miligramas, então. São 15 vezes 10 a menos 3 gramas. E aí a gente arruma para ficar na notação científica, né? Que aí você multiplica, você multiplica por 10 a menos 1 aqui, e aí a vírgula passa para cá. E a mesma coisa com o Y. Opa, que deu 1,4 vezes 10 a menos 5 gramas. E esse aqui é o máximo. Ou seja, a gente tem que procurar valores na tabela que sejam para o solo, que é o X. Cadê uma coisinha? Para o solo, que é o X. Tem que ser menor que 1,5 vezes 10 a menos 2. E para a água, que é o Y, tem que ser menor que 1,4 vezes 10 a menos 5. Esse aqui passou, né? Que 1 é menor que 1,5. Esse aqui não passou, que é 2, que é maior que 2, que é maior que 1,5. A água, 7 vezes 10 a menos 6. Aí se eu quiser transformar isso aqui em vezes 10 a menos 5, tem que multiplicar esse aqui por vezes 10 a menos 1. E aí eu vou passar para cá. Então aqui eu tenho 0,7. Aqui eu tenho 0,8. Aqui eu tenho 0,9 vezes 10 a menos 5. E aqui eu tenho 1,4. Então, todos esses aqui passaram. Eles são menores do que 1,4 vezes 10 a menos 5. Logo, o solo 2, que é a resposta certa. Ele tem
mais naftaleno do que o limite. Aí aqui é um Calvinzinho, que eu adoro o Calvin, do Calvin Haroldo. Mas eu falei que temos... Opa, cadê vocês? Que temos mais exercícios. Só que agora eu vou deixar a cargo de vocês para escolher. Se vocês querem exercício de equilíbrio, se vocês querem exercício de forças intermoleculares. Vamos lá, galera. Vocês estão com mais dúvida em quê? Se ninguém falar nada, eu vou pegar esse aqui, ó, o raio-x da química, e vou resolver mais 4 exercíciozinhos aí. Equilíbrio. Ok, vamos em equilíbrio. Ó. Essa questão de equilíbrio. Eu acho que agora dá para fazer assim, ó. Ver o chat. Muito bom. Ó, vamos lá. Dá para ler. Vou aumentar mais um pouquinho aqui, dá pra gente ficar só nas opções. Os refrigerantes têm se tornado blá, 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 blá. Vou ler, né? Vou ler. Os refrigerantes têm se tornado cada vez mais o alvo de políticas públicas de saúde. Os de cola apresentam ácido fosfórico, substância prejudicial à fixação de cálcio, o mineral que é o principal componente da matriz dos dentes. A cárie é um processo dinâmico de desequilíbrio do processo de desmineralização dentária, perda de minerais em razão da acidez. Vou colocar em vermelho e em negrito. Sabe-se que o principal componente do esmalte do dente é um sal denominado hidroxiapatita. O refrigerante, pela presença de sacarose, faz decrescer o pH do biofilme, que é a placa bacteriana, que provoca a desmineralização do esmalte dentário, né? Então, faz decrescer o pH. Decrescer o pH, a acidez. Os mecanismos de defesa, não entendi o que está escrito aqui, deve ter copiado errado do Enem. Levam de 20 a 30 minutos para... de defesa da saliva, provavelmente. Levam de 20 a 30 minutos para normalizar o nível do pH, remineralizando o dente. A equação química seguinte representa esse processo. Ou seja, essa equação química aqui mostra para a gente a desmineralização, que é quando ocorre um aumento do pH, e a mineralização, que é quando o pH aumenta um pouco. Vamos observar isso aqui. A gente tem aqui nos produtos não é uma substância, né? Uma parada que reage com o ácido, né? E a gente sabe de deslocamento de equilíbrio que quando a gente tem a diminuição ou aumento de um produto ou de um reagente, a gente vai deslocar o equilíbrio no sentido que anula o efeito da mudança, certo? Então, por exemplo, se eu tenho uma diminuição na quantidade de reagente, o equilíbrio vai deslocar no sentido da reação inversa, para poder formar mais reagente, já que houve uma retirada do reagente. Agora, aqui a gente tem o caso de que ocorre uma diminuição de concentração de um dos produtos. Por quê? Quando a gente toma refrigerante, a gente não, porque eu não tomo, vocês que tomam. Tô brincando. Mas quando vocês tomam refrigerante, diminui o pH bucal. Quando diminui o pH bucal, aumenta a concentração, você tem uma concentração de H+, e esse H+, que está na sua boca vai consumir essa hidroxila que está aqui. Quando você consome isso, quando ocorre o consumo disso aqui, vai ter uma diminuição na concentração de um dos produtos. Diminuir a concentração dos produtos
vai ocorrer um deslocamento de equilíbrio. Porque quando você mexe na quantidade de produto de reagente, você perturba, essa é a palavra, perturba o equilíbrio. E aí a gente tem que ter uma reação que vai anular o efeito dessa perturbação. Beleza? Até aqui tudo bem, gente? Que essa é a parte mais teóricazinha, né? De falar sobre deslocamento de equilíbrio. Beleza. Eu sei que eu tô apresentando, cara. Ok. E aí, o que ele pergunta pra gente? Considerando que uma pessoa consuma refrigerantes diariamente, poderá ocorrer um processo de desmineralização dentária, devido ao aumento da concentração de aumento. Ele está perguntando o que aumenta de concentração quando você toma o refrigerante. Quando você toma o refrigerante, decresce o pH bucal. Acidez, perda de minerais e reação por causa da acidez. A gente falou aqui. Os de cola apresentam ácido fosfórico. Faz decrescer o pH da boca. O que acontece? Um aumento da concentração de OH. Opa, não era isso que eu queria que acontecesse. Aumento da concentração de OH? Não, porque a hidroxila ela aumenta de concentração quando é básica a solução, né? Quando algo fica mais básico, não quando algo fica mais ácido. Quando o pH aumenta, o pOH diminui, certo? Então, a concentração de hidroxila diminui. Então, já vou eliminar essa hidroxila aqui também. Tem alguma coisa a ver o cálcio? Quando eu tomo refrigerante, ele falou alguma coisa sobre o cálcio? Não, ele falou só que tomar refrigerante por causa da sacarose, que é um açúcar. Açúcar é uma molécula orgânica. Nesse caso, não tem cálcio. E nada a ver tomar refrigerante com cálcio. Tomar refrigerante não faz aumentar nem diminuir cálcio. Ok? Então, aqui, nada a ver também. Tchau, cálcio. Sobraram duas opções. H+, e H+. Beleza, porque a gente viu aqui que aumentou o pH da boca, né? Diminuiu o pH da boca. Diminuiu o pH da boca, isso significa que aumentou a concentração de H+. Diminuiu o pH, H+ aumentou. Diminuiu o pH, a concentração de H+ aumentou. Beleza. Qual das duas agora? Aqui a gente já... 50% de chance de acertar ou errar, né? Acho que é. Beleza, aumentou o H+. O que a gente discutiu agora há pouco, que aumentar o H+ implica? Aumentar o H+ implica no consumo de hidroxila. Ok, checamos aqui mais uma parte da resposta. Ele reage com a hidroxila. Agora, a única diferença entre as duas respostas é se vai deslocar o equilíbrio para a direita ou se vai deslocar o equilíbrio para a esquerda. O que a gente viu? Consumiu o produto, eu preciso que o deslocamento de equilíbrio anule esse consumo de produto. Se ele vai anular o consumo do produto, ele vai deslocar no sentido da desmineralização, que é o sentido da reação direta, para ele poder formar mais hidroxila, certo? Então, a opção correta aqui, é a letra B, de bola. Ok? Porque é a hidroxila consumida, então a gente vai deslocar o equilíbrio no sentido da produção de mais hidroxila. Beleza? Tudo bem aí? Vocês querem mais uma de equilíbrio? Querem uma que fale sobre constante de equilíbrio? Pode ser. Não, essa aqui tá sem um valor. Essa aqui é legal. A outra que eu tenho, essa aqui é rapidinho, essa aqui é de boa, vou falar dela rapidinho, que ela é o mesmo princípio da que a gente viu lá embaixo. Hipoxia ou mal das alturas consiste na diminuição de oxigênio O2 no sangue arterial do organismo. Por essa razão, muitos atletas apresentam mal-estar,
ao praticarem atividade física em altitudes elevadas. Nessas condições, ocorrerá uma diminuição da concentração de hemoglobina oxigenada, que é essa parte aqui, que é o produto, em equilíbrio no sangue, conforme a relação, essa aqui é a equação. Por que que ocorre uma diminuição da concentração de hemoglobina oxigenada? Ele está perguntando o motivo de ter deslocado o equilíbrio para a esquerda. Ele deu as razões aqui. A alteração da concentração de hemoglobina oxigenada no sangue ocorre por elevação da pressão arterial? Nada a ver, isso aqui seria uma questão de biologia, se fosse elevação da pressão arterial. No caso, é uma questão interdisciplinar, né? Você sabe que em altitudes elevadas a gente tem uma diminuição da pressão atmosférica. Se a gente tem uma diminuição da pressão atmosférica e a gente pode calcular a quantidade de moléculas que existem num gás a partir da pressão, se eu diminuo a pressão, eu vou ter moléculas mais afastadas. Se eu vou ter moléculas mais afastadas, eu vou ter menos moléculas no mesmo volume, beleza? E a gente está falando de gás aqui. Então, vamos se atentar para isso aqui. Aumento da temperatura corporal. Não sei se aumentou a temperatura corporal. Enfim, deve ter aumentado, né? Estava fazendo atividade física, mas não ficou com febre. Então, não sei também. Não é isso. Redução da temperatura do ambiente. Redução da temperatura não tem nada a ver com a concentração de O2. A não ser que você mantenha o volume. Enfim, isso não faz parte do exercício. Queda da pressão parcial de oxigênio. É isso aí. Porque a queda da pressão parcial de oxigênio é por causa das altitudes elevadas. Quando a gente sobe um morro, lá em cima, o mesmo volume vai ter menos moléculas de oxigênio do que o mesmo volume lá embaixo, lá no nível do mar, certo? E aí, quando alguém que está acostumado a respirar no nível do mar sobe o morro, sobe, no caso aqui, né, vai fazer atividade física em altitudes elevadas. Aqui, quando você vai, tipo, subir um morrinho de nada, você não vai sentir essa diferença. A gente está falando aqui de, tipo, Campos de Jordão, Rio de Janeiro, entendeu? Você vai sentir essa diferença. Vai ter menos oxigênio, você não vai estar acostumado com aquela quantidade de oxigênio, e aí você vai ter uma diminuição. Isso aqui vai acontecer. Você vai ter menos hemoglobina oxigenada no seu sangue. Tudo bem? É só ali, na outra questão, a gente tinha. Ele falou pra gente o que aconteceu, para onde deslocava o equilíbrio. Não, na verdade foi a mesma situação, né? Nas duas questões que a gente fez agora, ele passou pra gente uma situação e nesse caso aqui, ele falou para onde deslocava o equilíbrio, que nesse caso era na reação inversa, certo? E aí a gente tinha que descobrir o que tinha causado essa alteração no equilíbrio. Nesse caso, era a mudança da concentração de O2 no ar, a mudança da pressão parcial de O2 no ar. Na quinta questão, que era a primeira questão que eu fiz com vocês, essa aqui, o que aconteceu é que ele deu para a gente as informações e pediu para a gente descrever o que acontecia com o equilíbrio nessa situação, ok? Agora vamos fazer uma sobre constante de equilíbrio. Vários ácidos são utilizados em indústrias que descartam seus efluentes nos corpos d'água, como rios e lagos, podendo afetar o equilíbrio ambiental. Para neutralizar a acidez, o sal carbonatado de cálcio pode ser adicionado ao efluente em quantidades apropriadas, blá, blá, blá. As equações envolvidas no processo são apresentadas. Aí ele colocou 4 equações aqui. Com base nos valores das constantes de equilíbrio das reações 2, 3 e 4 a 25 graus Celsius, qual é o valor numérico da constante de equilíbrio da reação 1? O que acontece aqui? A reação 1 é a equação geral, certo? É a equação que fala qual que é a neutralização do sal do carbonato de cálcio com os efluentes industriais que são colocados nos rios para poder
deixar tudo certo no equilíbrio ambiental aí de pH. Essa é a equação geral. Essas equações aqui, elas vão se completando para poder formar a equação geral. A gente tem que fazer uma soma de equações químicas. Beleza? Deixa eu fazer uma coisa aqui rapidinho. Ah, não, tá. Beleza. Beleza. Vou tentar fazer aqui. Se não der certo, eu vou pro Paint. Vou copiar. E aí, o que a gente precisa fazer é ajustar as equações, certo? A gente precisa colocar o que é produto do lado dos produtos, o que é reagente do lado dos reagentes, e o que não aparecer na equação geral é porque vai ser cortado no meio do caminho, beleza? Meio que a gente faz quando vai fazer a equação da pilha, e aí você tem a equação da redução, a equação da oxidação, você tem que fazer os elétrons cortarem, né? É isso que a gente vai fazer aqui com o que está nas reações e não aparece na equação geral, que é a equação 1. Ok. Então, vamos lá. Essa é a equação 2. Eu tenho um HCO3 menos e um H mais e um CO3 menos 2. O HCO3 menos aparece na primeira equação e ele está nos produtos, certo? Então, a gente vai ter que inverter essa equação aqui. Então, eu vou ter isso aqui isso aqui, isso aqui. Beleza. E aí, o que, que acontece com essa constante quando eu inverto a equação? A constante, a gente viu lá no slide, é a concentração de produtos dividido pela concentração de reagentes. Nesse caso aqui, eu inverti o que era produto virou reagente, o que era reagente virou produto, né? O que, que vai acontecer com isso aqui? Eu vou ter que o K dessa reação nova, vou chamar de K'. Oxi. Aí agora foi. K'1 vai ser igual ao K1. Opa. Ao K. Oxi, o que está acontecendo comigo hoje? K1, 1, elevado a menos 1, que é o contrário, né? Que é o 1 dividido por K1. Beleza? Ok, vamos para a segunda equação agora. Eu tenho o CaCO3, que é o próprio reagente na equação geral. Então, eu vou só copiar e colar isso aqui. E copiar e colar isso aqui, porque, né, se continuar a mesma coisa, vai ser a mesma coisa. Aí, foi. Ih, faltou um C, ó. Ficou fora da forma, mas tudo bem. E agora a terceira, que no caso é a quarta aqui, né? Que também vai continuar a mesma coisa, porque a gente tem o CO2 aqui e o CO2 aqui. Só copiar aqui, colar aqui. Copiar esse aqui e colar aqui. Ok. Agora, para a gente chegar na equação do final, a equação geral, né? A gente vai cortar as coisas. Esse H mais aqui
Ah, que bosta. Aí foi. Esse H mais aqui vai cortar com esse aqui. Esse CO3 2 menos aqui vai cortar com esse CO3 2 menos aqui. Esse HCO3 menos aqui vai cortar. E agora? Gente, problemas técnicos aqui. Vamos ter problemas técnicos pesados aqui. Ah, eu acho que a gente tinha que considerar a reação 1 também, não era pra chegar nela. Compreendi, galera, compreendi. A equação 1 vai ajudar a gente. Vamos voltar lá e pegar a equação 1, até porque não faz diferença a ordem. A gente copia a equação 1 aqui. Ela vai estar ao contrário, então. É, porque o CaCO3 tem que estar no reagente mesmo. Gente, ao vivo aqui, tá? Aprendendo como é que resolve. Ó, a gente tem que descartar, adiciona o sal carbonatado de cálcio. Uhum. Vamos acompanhar lá embaixo, acho que vai ser melhor do que ficar eu copiando e colando esse negócio, né? Beleza. Então, aqui temos a equação 1, que não foi invertida, ela continua a mesma coisa. E o K da reação 1, que também não inverteu, continuou daquele jeitinho, né? Aqui a gente tem a equação 2, que não inverteu também, né? Continua igual. Ai, galera, desculpa. Devo estar enrolando mais ainda, né? Deixa eu voltar lá, acho que tá melhor. Um momento. Tá. Vamos de novo. Sem tentar chegar na equação 1 agora, quando eu vi aqui que... Ah, ele realmente pediu a constante de equilíbrio da equação 1. Deixa eu ver o que ele arrumou lá embaixo, eu vou explicar por lá. Gente, eu fiz tudo uma semana atrás, esqueci já. Tanta coisa que aconteceu essa semana que eu já esqueci, mas eu tinha feito essa lista uma semana atrás. Ai, ai. Vamos lá. Primeira equação é essa aqui. E a gente sabe, a partir da... A gente vai querer chegar num K para essa primeira reação, que vai ser a concentração do Ca2+, vezes a concentração do HCO3- ao quadrado, né? Porque aqui é ao quadrado, dividido só pela concentração do CO2, que é gasoso, é um gás. Por quê? Não existe, a gente nunca vai colocar a concentração da água, né? Porque ela é o solvente. A gente sempre adota que ela tá, tipo, infinitamente maior do que as concentrações das outras coisas. E aqui a gente não vai usar a concentração do CaCO3, muito importante se atentar a isso, quando você for colocar lá a sua equaçãozinha de constante de equilíbrio.
Porque ele está sólido. Sólido não entra na equação de constante de equilíbrio. Ele não entra na equação da constante de equilíbrio, não entra na equação da velocidade de reação, também não entra. É só solução aquosa, quando está assim, ó, aquoso e gás, beleza? Quando está líquido assim também, não entra, ok? Porque você não tem a concentração disso. Tem a concentração do que está em solução e você tem a concentração do gás, porque o gás vai encerrar ali um volume e tal, enfim. Beleza. E aí agora a gente vai tentar construir esse K, né, da reação 1, a partir dessas outras 3 reações. Aqui a gente tem que a equação 2 tem esse K aqui, que é o H+ vezes a concentração de CO3, 2-, dividido pela concentração disso aqui. Tá tudo aquoso aqui, então tá beleza essa reação, essa constante. Agora aqui, o CaCO3, formando Ca+2 mais CO3-2. Mais uma vez, o CaCO3 não entra na constante de equilíbrio. Então, se a gente for dividir pelos reagentes, vai ser dividido por 1. Beleza? Porque não entra o sólido. Só vai entrar os íons, que são os produtos. E isso aqui é o próprio KPS, né? KPS. KI, dos íons, lá, de solubilidade dos íons. Beleza. E aí agora, o K3, que corresponde à equação 4, a gente vai ter aqui o H+ dos produtos, que está em aquoso, o HCO3- que está aquoso também, dividido pela concentração de CO2, que é um gás. Ok. Agora a gente precisa chegar nessa fórmula aqui, da reação 1, só multiplicando e dividindo essas fórmulas que a gente chegou aqui, para poder cancelar. Por exemplo, aqui a gente tem o HCO3 no numerador. Aí aqui eu tenho HCO3 no denominador. Vou cortar esse aqui com esse aqui. Na verdade, não, né? Que eu preciso dele ao quadrado. Então, opa, tá aqui uma dica já. Vou ter que multiplicar um pelo inverso do outro, para poder cortar lá em cima. Ok? Então, aqui, ó, ele vai pegar o K da reação 1 e vai usar as fórmulas dos outros Ks para poder chegar nessa relação aqui, que você vai ter o K2 multiplicado pelo K3 dividido pelo K1, que basicamente era o que a gente ia encontrar naquela minha resolução, que eu estou pensando aqui agora. A gente inverteu só a primeira equação, ia inverter o primeiro K, ia somar as outras equações, e quando a gente tem essa resolução nessa metodologiazinha de você somar as reações, o que acontece com os Ks é que você vai multiplicar eles. Só que como você inverteu uma das reações, você vai inverter um dos Ks, né? Você vai ter um K multiplicado a -1, ou você vai ter um K linha, igual eu tinha escrito aquela hora, que vai ser igual a 1 sobre o K1. E aí foi daí que veio esse K1 dividido aqui. Então, assim, no final, ia dar certo aquela resolução também, pensando agora. Porque ele estava perguntando qual era o K da reação 1. E aí você vai pegar os valores que você tem lá de K2, K3 e K1, que ele deu no enunciado, e calcular o K da reação. No final, isso vai dar a letra B. Opa, passei demais. É esse aqui. Letra B é a resposta certa aqui. Tudo bem? Desculpa o rolo, porque já estava um pouco enrolada aqui na questão. Não vou dizer que equilíbrio também não me deixa um pouco coisa, porque eu acho o equilíbrio um pouco complicadinho também. Sempre que tem isso de calcular concentração não, calcular constante de equilíbrio, ou mexer nas reações, né? Eu acho que é muito fácil de ficar enrolado. E aí eu peço desculpas para vocês, porque assim, talvez tenha ficado, né? Mas eu espero que tenha dado para entender. Espero que eu tenha me desenrolado depois que eu me enrolei. Agora, vocês querem outra
Vocês querem parar por aqui? Como é que tá para vocês? Que deu 1h10 de aula. Eu fiz, nem sei, uns 7 exercícios. Tem mais exercício de corrosão, tem mais exercício de forças intermoleculares. Aí fica a critério de vocês, gente. Me falem, muito cansado? Quer que eu faça um PDF das listas e mande para vocês no grupo? Reage aí, gente, reage aí. Senão eu já vou acabar aqui agora. E mando o PDF no grupo. Vocês viram que no final tem as resoluções direitinho. Beleza, eu imagino que 9 horas da noite já tá todo mundo massacrado de estudar, ainda mais na semana do Enem, né? Vamos dormir cedo esses tempos para poder arrasar na prova. E desejo para vocês uma ótima prova, que vocês façam com tranquilidade, que vocês lembrem também uma coisa muito importante. A minha irmã está fazendo vestibular esse ano e ela sempre me conta sobre deixar a questão para trás, né? Que é muito, muito importante. Quando as questões são muito difíceis, por causa do TRI. Então, assim, acha que a questão vai dar muito trabalho, você considerou aquela questão um pouco mais difícil, pula ela, volta para ela no final da prova. Se não der tempo, chuta ela, entendeu? Porque o TRI pode deixar ela com um valor muito baixo. Então, saibam fazer isso também, de seguir o fluxo de prova de vocês também. Enfim, espero que vocês façam uma prova bem tranquila e estou torcendo por vocês, beleza? Obrigada por me aturarem até as 9 da noite e, enfim, é isso. Eu acho que eu não posso parar de gravar, né? Não sei o que eu tô